Pronto, a gente vai começar a aula de hoje. Deixar gravado aí, porque caso alguém chegue depois ou não venha hoje, eu vou deixar depois lá no mural, tá? Então vamos lá, vamos conhecer Engenharia de Software 2 e ver que essa disciplina ela passeia aí por todas as disciplinas que vocês já tiveram no curso. E aí algumas coisas vocês vão olhar assim e vão dizer, pô, já vi isso em algum lugar, e outras vocês vão olhar assim e vão dizer, poxa, eu não tinha visto ainda. Então, isso daqui é o que a gente vai ver, pelo menos até a nossa primeira avaliação. Né? Então, processo de desenvolvimento de software, a gente começa hoje e termina já na próxima aula. E aí a gente tem que entender um pouco o que é o processo de software. Né? E aí, o que é o processo? Então, a gente já viu desde a análise, por ali mais ou menos, que é um roteiro que determina quais são as tarefas necessárias e em que ordem elas devem ser executadas para construir um software de alta qualidade, ou software em si, né? Ela organiza uma atividade que pode ser sem controle e tornar-se caótica. É por isso que a gente tem que ter todos os passos iniciais, quase como se fosse um roteiro a ser seguido, e sem poder alterar esse roteiro, a gente vai chegar numa boa qualidade de desenvolvimento de software. Então, o processo adotado deve ser adaptado ao tipo de software que vai ser construído. Isso sempre. A gente não tem uma receita de bolo única, né, que o desenvolvimento de um aplicativo vai ser o mesmo desenvolvimento utilizado para qualquer tipo de aplicativo. Isso a gente sabe que não. Né? Então, ela dá uma ideia, a autora dá uma ideia de software para aeronave versus o software para internet, que são softwares diferentes. Essa imagem daqui é clássica de engenharia de software, seja ela 1, 2 ou até mesmo análise de sistemas. Né? O processo de software é a mesma coisa que a engenharia de software? Aí tem sim e não. A engenharia de software também possui tecnologias que são utilizadas no processo, como métodos técnicos e ferramentas automatizadas. E aí ela mostra a engenharia de software em camadas, que a gente vê que o foco todo é na qualidade, e para se chegar com esse foco na qualidade, a gente tem que saber qual tipo de processo, método e ferramenta serão adotados, né? Em análise de sistemas, eu falo isso nos primeiros slides, logo quando a gente começa a falar sobre a introdução, e eu digo mais ou menos qual a diferença de análise para engenharia. E aí tem um arcabouço de um processo, que é um borrão, né? Então, é alicerce ou esqueleto de um processo de software completo. A gente lá tem um processo de software, o arcabouço e a atividade guarda-chuvas que englobam pequenas atividades abaixo dela. Então, contém atividades de arcabouço que são aplicáveis a todos os projetos de software, que englobam um conjunto de atividades guarda-chuva que são exercidas durante todo o processo. Então, o que vem abaixo desse guarda-chuva são atividades pequenas que constroem uma atividade como um todo, né? A gente vai ver isso também ao longo da disciplina. A gente vai ver que a gente vai terminar essa disciplina com um projeto aí enorme, mas que vai ser construído ao longo dela. Então, quais são as atividades de um arcabouço aplicáveis à maioria dos projetos de software? Tem desde a comunicação até a implantação. Isso a gente está cansado de ver desde quando a gente estudava análise de sistemas, né? Comunicação, que é levantamento de requisitos em colaboração com o cliente. A gente tem sempre que conversar com o cliente, entender, ver quais são suas necessidades, dizer o que ele realmente precisa para poder aí você desenvolver um bom aplicativo. Depois vem o planejamento, que descreve as tarefas, os riscos, os recursos, os produtos em um cronograma. Isso daí a gente já está em engenharia de software 1. A modelagem, aí volta novamente para a parte que tem de análise de sistema, que é a criação de modelos que permitam ao desenvolvedor entender melhor o projeto e seus requisitos. E aí vem as ações, que é a análise do projeto. A construção, que aí você trabalha com isso desde algoritmo. Eu acho que você já vem fazendo pequenos algoritmos, pequenos projetozinhos assim para desenvolvimento e deixando ele funcional. E a implantação, que é a entrega do software ao cliente. Ainda sobre um processo genérico. Quais são as atividades guarda-chuvas típicas que ocorrem ao longo de um processo? Isso daí são típicas de qualquer processo de desenvolvimento, né? Que é o acompanhamento e o controle do projeto de software, a gestão de riscos desse desenvolvimento,
A garantia de qualidade do software, as revisões técnicas formais, que vocês têm que fazer, tanto em equipe como sozinho, a medição, né, que você vai começar a aferir como é que está a prática de desenvolvimento do produto, a gestão de configuração de software, a gestão de reusabilidade, que aí você vai saber se o código, de repente, que você precisa desenvolver ele já não foi criado por você, e aí é só reaproveitar. E a preparação em produto e produção do produto de trabalho. E aí a gente já ouviu falar em algumas vezes aí sobre o método ágil de desenvolvimento, né? E qual é a característica de um processo ágil? Tradicionalmente, os modelos de processo têm como objetivo tornar um projeto mais gerenciáveis, com datas e custos de entregas mais previsíveis. Então, nos últimos anos, foram propostos modelos de processo que enfatizam a agilidade do projeto, sua flexibilidade e adaptabilidade, como uma abordagem mais informal. Ou seja, ele abre mão de algumas partes da documentação do projeto para tornar o desenvolvimento desse projeto mais rápido, mais ágil. E ainda existe um debate sobre qual filosofia é melhor. Isso daí eu não quero nem entrar no âmbito, porque senão cada um começa a defender, dizendo que o seu modelo é melhor de desenvolvimento do que qualquer outro no mundo. E ainda existe um debate sobre qual filosofia é melhor, mas é importante notar que as duas têm como objetivo a alta qualidade e a satisfação do cliente. E aí aparece a tal da CMMI, que é um metamodelo que especifica um conjunto de capacidades de engenharia de software em uma empresa deve ter estabelecido para atingir diferentes níveis de maturidade. Beleza? Então, assim, cada área do processo é validada e classificada de acordo com os seguintes níveis. Então, uma vez que você desmonte o projeto para dizer em quantas fases ele vai ser desenvolvido, você começa a dizer nessas fases o que está incompleto, o que está realizado, o que está gerido, o que está definido, o que está quantitativamente gerido e o que está otimizado. Então, você pega lá, divide entre as equipes de desenvolvimento as partes de um desenvolvimento de um aplicativo, e aí você começa a botar níveis, né, de construção, né, o quanto ele está. Então, geralmente, você vai começar sempre no nível 0, dizendo que está incompleto, porque você não começou a desenvolver ainda. Quando você começa a desenvolver, aí você começa a realizar. Se você concluir, ele passa do nível 1, ele se torna realizado. Você pode ir para o nível 2 se você está começando a gerir o desenvolvimento ainda no nível 1, tá? E definir depois que ele estiver pronto, homologado, estiver pronto para se fazer uma nova parte do desenvolvimento do projeto, esse módulo que você acabou de desenvolver, você vai e bota ele como definido. Passa para o nível 4, quando a quantidade de módulos que você desenvolveu está sendo gerenciada de uma maneira correta. Então, você bota que ele está quantitativamente gerido. Vários módulos já prontos, mas vocês não têm o aplicativo ainda como um todo. Tá? Aí você começa a olhar assim e dizer, pronto, beleza, eu tenho um aplicativo todo? Não, tenho partes do aplicativo. Mas estão bem desenvolvidos? Sim. Então você vai e bota quantitativamente gerido. E otimizado é quando você tem um produto como um todo, e aí você bota todos os módulos para funcionar de uma maneira só. E aí vem a pergunta, mas professor, como assim módulos que foram desenvolvidos em separado? Por exemplo, você pode desenvolver um aplicativo grande para gerenciar uma empresa como o Atacadão aqui. Então você tem um controle de estoque, é um módulo. Você tem contas a receber e a pagar, outro módulo. Você tem o frente de loja, que é o que vende o produto, outro módulo. Então você começou a desenvolver esses módulos, mas o produto só vai ser entregue quando você tiver todos os módulos juntos, né? Aí você vai olhar assim e vai dizer, agora eu tenho um aplicativo completo para gerenciar uma empresa desse porte. E aí você bota que ele está otimizado, você começa a fazer tocar ele em produção e ver se realmente o feedback dele é positivo, de acordo com o cliente, né? Então, o CMMI é mais adequado para empresas que constroem sistemas grandes, que envolvam centenas de pessoas em seu desenvolvimento. Tá?
Isso daqui é uma pequena parte ainda do que tem em engenharia. Um dos modelos que tem, tá? De maturidade, o modelo de maturidade é justamente o CMMI. A gente vai ver outros ao longo ainda desse semestre, tá? Aí aqui tem o fim dessa aula aqui, mas a gente já vai para a próxima aula. Relaxem aí. Alguma pergunta até agora? Eu não vou nem perguntar dúvida, estou dizendo pergunta mesmo, porque se eu perguntar dúvida, aí todo mundo vai morrer. Vamos embora emendar na aula 2. E aí, pessoal, esse material eu vou deixando também na área de vocês. O material da aula 1 já está liberado, da aula 2, depois da aula aqui, eu já libero ele para vocês também, tá? Então vamos lá. Aí tem ainda sobre o processo de desenvolvimento de software que a gente começou, uma revisão aí tem o processo de software, um roteiro que determina quais são as tarefas necessárias, a gente acabou de ver, né? Sintomas da falha de processo. Isso a gente sabe desde engenharia 1. Atraso na entrega, custos crescentes, porque quanto mais você atrasa, mais mão de obra você tem que reter para que o desenvolvimento continue. Problemas de qualidade, são funções que não funcionam corretamente, reclamações de clientes, o trabalho tem que ser refeito, e funcionários frustrados, tanto da parte do cliente quanto seu. Os modelos de maturidade, como a gente começou a ver o CMMI, né, que descreve as características dos processos efetivos. Define quais ações devem ser priorizadas e quais objetivos devem ser atingidos. Eu vou mostrar o modelo para vocês e vocês vão começar a entender melhor isso. Reúnem conhecimentos e experiências diversas num único modelo. Então, pode ser usado para comparar organizações diferentes quanto à eficácia dos seus processos. Quando você começa a trabalhar com esse modelo de comparação, significa que você tem mais de um projeto rodando ao mesmo tempo. E aí você começa a ver que o modelo de maturidade para um tem que ser diferente do outro. E aí a gente falou sobre o CMMI, que a gente acabou de ver, que é um modelo que especifica um conjunto de capacidades de engenharia de software que uma empresa deve ter estabelecido para atingir diferentes níveis de maturidade. Ele fornece uma visão estruturada para a melhoria dos processos de uma organização. Lembra que quando a gente estava tendo aula de análise ainda, a gente tinha que entender o modelo de negócio do cliente? Pronto. O CMMI, ele fornece uma visão estruturada para melhorar ainda esse processo dessa organização, tá? E ele é mais adequado para empresas de controle de sistemas grandes, envolve centenas de pessoas, que a gente acabou de ver. Mas aí começa a aula de hoje dizendo o seguinte: níveis de maturidade. Processos imprevisíveis e mal controlados. A gente vai ver aí um bottom-up, tá? De baixo para cima, e não um top-down. E aí, processos imprevisíveis e mal controlados é sempre no início, tá? Aí, quando você começa a definir quais são os processos de acordo com as características do projeto, você começa a gerir bem o problema que até então estava na sua mão. Chegou na sua mão, né? Quando você define quais são os processos de acordo com as características da organização, então você entrou no modo definido, que é o passo 3, o nível 3 de maturidade, tá? E depois os processos são controlados usando medições e avaliação quantitativa. E aí a gente vê que ele está quantitativamente gerado. E otimizados são os processos adaptados e otimizados usando meios característicos para satisfazer as alterações de necessidade dos clientes e aperfeiçoar ainda mais a sua eficácia. Então, assim, você não tem um produto pronto para entrega, mas você tem um produto em testes e o cliente começa a dar o feedback dele e você espera sempre que seja positivo. Metas e práticas específicas aí, definidas ainda pelo CMMI para cada área de processo. Então, a gente tem aí as 5 áreas de processo: planejamento de projeto, gestão de requisitos, gestão de configuração, gestão de qualidade e projeto do produto e medição de análise. Métodos e práticas para o planejamento do projeto. E aí a gente tem o primeiro método aí. Estabelecer estimativas. Tá? Então a gente tem um processo estabelecido 1.1, aí tem
Estime o escopo do projeto. Depois, estabeleça estimativas de produto de trabalho, ou seja, você vai ver quantos módulos esse projeto que você acabou de estimar vai ter. Define o ciclo de vida desse projeto, e aí vem desde a engenharia 1, você começa a ver que tipo de ciclo você vai utilizar, né? E depois determine estimativas de esforço e custo. Quantas pessoas vão fazer parte do projeto, dependendo de quantas pessoas for, o custo que esse projeto vai ter para você e para a sua empresa. Método 2, desenvolver um plano de projeto. Aí vem, depois que você estabeleceu tudo o que está aqui, ó, na PE1, na PE2 você vem, estabeleça o orçamento e o cronograma. Já começa assim, você já definiu quantas pessoas, custo que vai ser, depois você diz, ó, o orçamento é tal e eu tenho tanto tempo para te entregar isso. Mas aí você começa a identificar os riscos do projeto, planejar a gestão de dados desse projeto, como é que vai ser a comunicação inter-equipes, saber, ó, módulo tal só vai poder ser desenvolvido depois que a turma no módulo tal terminar. Então, começar a planejar os recursos do projeto, e quando a gente fala em recursos de projeto, ainda não é recurso financeiro, e sim recurso de pessoal. Saber quantas pessoas vão estar em cada equipe desenvolvendo esse projeto. Planeje as habilidades e conhecimentos necessários para isso. Isso você tem que saber, você quando estiver gerenciando um projeto, você tem que saber das expertises dos seus desenvolvedores. Quem é melhor com o quê? Do tipo, qual ideia eu vou adotar e quem é o melhor cara que trabalha na minha equipe com essa ideia? Qual linguagem eu vou adotar e quem é o melhor cara da minha equipe com esse tipo de linguagem? Então, tudo você tem que saber. Planeja o envolvimento dos interessados. Então, quando você estiver numa empresa, você vai ver quem são os caras que se interessam por desenvolver determinado tipo de aplicativo, e aí você vai estabelecer o plano de projeto. Depois disso, revise os planos que afetam o projeto. Professor, eu vou tentar entrar pelo computador, que meu celular aqui está descarregando, viu? Beleza. Lembre que a aula está sendo gravada aí, você pode rever essa parte que você vai deixar de ver. Então vamos lá. Revise os planos que afetam o projeto, reconcilie os níveis de trabalho e os recursos e obtenha o comprometimento com o plano aí. E aí você segue para você desenvolver qualquer tipo de aplicativo que você tenha na sua empresa. Padrões de processos. O processo de software pode ser definido como uma coleção de padrões que definem um conjunto de atividades, ações, tarefas de trabalho, produtos de trabalho, comportamentos de trabalho necessários ao desenvolvimento de software. Pela combinação de padrões, uma equipe pode construir um processo que melhor satisfaça as características de um projeto. Então, veja que nem sempre é a mesma equipe que vai trabalhar com projetos que chegam até você. Pode ser equipes diferentes, com processos e métodos diferentes. E, claro, o desempenho nunca vai ser uma igual à outra, mas sempre o objetivo é ter o melhor desempenho de uma equipe para o desenvolvimento de qualquer aplicativo. Por isso que você sempre vai medir o nível de satisfação da sua equipe com o desenvolvimento daquele aplicativo. A partir do momento que você perceber que a sua equipe ficou mal, assim, mal, não tem um bom estímulo, né, para desenvolver mais aquele aplicativo, troque. Troque as pessoas que forem necessárias para que esse padrão não caia dentro da sua empresa e continue a desenvolver o aplicativo sem problema nenhum. E aí vem a descrição do padrão de processo, que é o CMMI puro, isso aqui, tá? Nome padrão. Aí, isso daqui é um roteiro que você tem que ter na sua documentação. Onde nome padrão, intenção, tipo, aí tem contexto inicial, problema, solução, contexto resultante, padrões relacionados e uso conhecidos e exemplos. Então, isso daqui eu vou primeiro descrever, depois eu mostro numa documentação como é que fica. Então, tem nome padrão. Descreve sua função dentro do processo. Intenção. Descreve o objetivo do padrão. O tipo. Se é um padrão de tarefa, se é um padrão de estágio, se é um padrão de fase. Tá? Você vai descrever isso daí de maneira documental mesmo. Tá?
Contexto inicial. Descreve as condições sobre as quais o padrão se aplica. Onde vai se aplicar esse padrão que você está adotando? Problema. Descreve o problema a ser resolvido pelo padrão. Então, assim, pode ser que você esteja descrevendo nesse momento um requisito só do sistema que resolve determinado problema dentro da empresa. E a solução descreve como estado inicial do processo é modificado com consequência da aplicação do padrão. Então, ó, eu tenho o problema, mas quando eu aplico essa solução aqui, fica dessa maneira aqui corrigido. O contexto resultante vem as condições que resultarão quando o processo for aplicado. Padrões relacionados, lista de todos os padrões relacionados a esse, que sejam semelhantes dentro do sistema. E o uso conhecidos ou exemplos, que são instâncias específicas nas quais o padrão é aplicado. Bom, esse é um modelo, é um esqueleto. Vamos lá saber como ele é construído na real. Exemplo. Vamos supor que num projeto você tenha que fazer a prototipação. Aí você já bota o nome padrão. Prototipação. Aí qual a intenção que você tem em fazer a prototipação? Minha intenção é construir um protótipo que será avaliado iterativamente pelos interessados em solidificar requisitos de software. Então, note aí que eu já tenho os requisitos, casos de uso, modelagem de casos de uso, eu tenho tudo isso daí, eu vou prototipar para saber se esses requisitos, casos de uso e modelagem estão de acordo com o que vai ser desenvolvido. Aí qual tipo? É um padrão de fase, eu estou numa fase do desenvolvimento, eu não estou desenvolvendo o sistema em si, né? Quero saber como é que ele vai ficar em cima dos requisitos e casos de uso que foram elicitados ainda ali com o cliente. Contexto inicial. Interessados identificados, modo de comunicação estabelecido, problema identificado, isso daí tudinho vocês fizeram em reunião. Entendimento inicial do escopo, requisitos e restrições. Pronto, a gente sabe disso. Por isso que a gente vai passar aí para fazer a prototipagem. Qual o problema, então, que você vai solucionar com a prototipação? Interessados estão inseguros do que desejam. Então, note, quem são os interessados? São os clientes. Eles não sabem que aquilo que a gente acabou de elicitar vai resultar no aplicativo que ele deseja que seja desenvolvido. Então, qual a solução? Descrição do processo de prototipação. Você vai desenvolver o protótipo, que eu vejo, assim, na minha visão, o protótipo é um aplicativo sem código, mas ele funciona. Né? Eu não codifiquei ainda, mas o front-end dele é todo pronto. É aquilo ali, o cara vai clicar no protótipo e vai para tal tela, tal. Então, para mim, o protótipo é um aplicativo sem código, ele funciona com todos os requisitos, todas as variáveis, tudo está ali. Aí, contexto resultante: um protótipo de software que identifique os requisitos básicos é aprovado pelos interessados. Se o cliente aceitar o protótipo, não tem como ele negar o aplicativo depois de pronto, pessoal. Entendam isso, tá? Padrões relacionados. Comunicação com o cliente, aí você pode colocar desse jeitinho aí. Quais foram os padrões? O que chegou a levar você a fazer a prototipagem? Eu tive a comunicação com o cliente. Eu tive um projeto interativo que foi minha prototipação, um desenvolvimento interativo que é a minha prototipação, que foi avaliado pelo cliente e que teve, antes de tudo isso, o levantamento de requisitos. Então, na parte de padrões relacionados, você coloca tudo o que foi feito antes de você fazer a prototipagem. Aí diz, quais são os usos conhecidos e exemplos? Né? A prototipação é recomendada quando os requisitos são incertos. Pronto, você descreve ali no final o porquê que você deve sempre criar uma prototipação. Então, é esse o modelo que se tem. Tá? Eu trouxe aqui o modelo descrevendo todo ele, né, de uma maneira assim, olha, cada um vai ter isso, o nome padrão descreve a função do processo. Então, tudo isso daqui eu estou explicando e aqui eu trago um exemplo funcional para vocês. Tá? Então, aqui é só o exemplo de como deve ser feita a documentação. E aí vem uma atividade para vocês. Tá? Como vocês não são em números pares, deixa eu somente ver aqui.
Tcharam! Exato, vocês são 5 alunos, que agora o Abel também aceitou, né? Tem o Max, o Manuel, o Ítalo, Beatriz e o Abel. Então, assim, eu quero que vocês façam individual, né? Cada um vai fazer o seu. Então esqueçam a parte de dupla, tá? Uma descrição para o padrão de processo. Esse padrão de processo vai ser único. Comunicação com o cliente. E aí eu pergunto para vocês, o que é que a gente faz em uma comunicação inicial com o cliente? Qual o objetivo nosso? Alguém sabe me responder aí? Exato. Tentar entender o que ele quer, mas o que é que ele quer? Né? Quando ele começa a falar, Bia, é justamente essa parte que tem para a gente levantar alguma coisa para o desenvolvimento do cliente, né? O desenvolvimento do aplicativo do cliente. Então, assim, a comunicação inicial com o cliente vai ser o processo que a gente vai criar. E aí vem qual o nome desse processo, qual a intenção dele, qual o tipo, se é uma tarefa, estágio ou uma fase, né? Qual o contexto inicial se dá na comunicação inicial com o cliente, ou seja, em qual o cenário que você está vendo nesse momento, qual o problema que se tem, a solução para esse problema, o contexto resultante e os padrões relacionados, caso eles existam, não é? E o uso conhecido nisso aí. A entrega será na nossa próxima aula síncrona, já na próxima terça-feira. Nada, se ele pedir algo impossível, a gente não entrega, é simples. Tá? Agora sim a gente volta à nossa aula aqui. Então, veja, eu vou deixar também a aula 2 disponível para você já hoje, tá? Que ela está programada para aparecer só na próxima aula, mas na próxima aula a gente já vai trazer isso pronto. Então, olha, de antemão eu digo para vocês, para facilitar a cabecinha de vocês, que isso daí, esse processo que eu quero, chama-se requisitos. Pronto. Elicitação de requisitos. O que é que se faz? Aí daí é seguir aquele roteiro que está lá. Tá? Como esse é o nossa primeira aula de fato, né? E ainda bem que a internet está ajudando aí, porque a internet de manhã estava horrível, ninguém se mantinha de pé. Então, assim, eu quero que vocês observem bem o modelo que foi mostrado aqui mesmo, né? E o modelo que vocês vão me criar, que vai ser assim, de maneira tranquila. Pode fazer em bloco de nota, tudo, mas eu quero de maneira individual. E assim, vejam só. Aí tem mais, professor, cada um faz o seu? Exato, cada um faz o seu. E eu não tenho que me preocupar com vocês pescando um do outro. Não. E o porquê? Porque é o seguinte, quem vai fazer a diferença entre vocês são vocês mesmos diante do mercado de trabalho. Se vocês pescam um do outro, para mim, sem problema. Né? Eu vou olhar um projeto aí, vou olhar um caso de uso e vai estar todo mundo igualzinho um do outro. Para mim, sem problema. Mas quando vocês estiverem no mercado, lembrem-se que aqui na sala de aula vocês são amigos, né? Ou coleguinhas de sala, mas quando vocês estiverem concorrendo a uma vaga de emprego, vocês serão, como o nome já diz, concorrentes. E aí não vai ter pesca não, tá? Garanto como ninguém vai querer dar peixe para ninguém aí. Então tentem fazer só, tá? Olhem o modelo, veja como é que foi feito e tentem fazer sozinhos. Eu sempre costumo dizer que a hora para você errar é aqui, tá? É na sala de aula, tá? Pode ser, Manuel. Então, assim, a hora de errar é agora. Nessa sala de aula aqui você erra, nessa sala de aula aqui você aprende a corrigir esse erro, e nessa sala de aula daqui você vai sair sabendo fazer um projeto desse, tá? Esse é apenas um requisito que vocês vão ter que fazer. Né? Virão outras coisas por aí, é claro. Então, quando as coisas se tornarem maiores, não se preocupem, que eu não sou maluco. Coloco todo mundo para fazer em um grupo único,
porque a documentação vai começar a ficar pesada, então cada um vai começar a fazer o seu modelo. Tá bom? Eu vou deixar já disponível esse modelo aí para vocês, mas como o Manuel falou aí, se alguém quiser utilizar o modelo que já esteja acostumado, fique à vontade, mas lembre-se que eu quero esses tópicos aí, tá? Eu quero esses tópicos que eu pedi, nada mais do que isso, nada menos do que isso. Eu só quero isso daí que é para saber se vocês realmente conseguiram assimilar o que estava sendo visto aqui. Beleza? Alguma pergunta? Posso terminar a gravação, então? Eu vou colocar agora, Manuel. Tá? Não se preocupe não que eu coloco também. Então, eu não vou deixar você sem bússola, não. Eu vou orientar você certinho aí, que é para ninguém se perder, tá? Beleza. Deixa eu parar então a gravação.